4 ideias-chave do texto Situação Conceitual do Ensino da Arte no Brasil, os anos 80 e expectativas para o futuro, de Ana May Barbosa. A primeira ideia-chave, o ensino de arte nas escolas. Segundo Barbosa 2007, o ensino da arte foi inserido nas escolas brasileiras na época da ditadura militar, por incentivo dos educadores norte-americanos, amparados pelo Acordo MEC-USAID, que reformulou o currículo da educação brasileira. Naquela época não havia professores de educação artística formados no Brasil, que pudessem ser os idealizadores da existência de artes visuais nas escolas. A partir daí, o ensino da arte se tornou obrigatório em todas as escolas primárias do país. Porém, mesmo que a arte fosse a única disciplina que possibilitava os alunos compreenderem tanto a humanidade como criarem trabalhos criativos, durante a forte presença da ditadura militar, que impedia a existência da liberdade de expressão, o ensino dela era precário, e isso se reflete no tipo de ensino proposto pelas inúmeras instituições escolares, as quais não atribuíam o verdadeiro valor que a disciplina de arte pode oferecer aos estudantes. Ao contrário, as escolas compreendiam a disciplina de arte como algo sem valor e sem necessidade de exigir notas dos alunos. Tanto é que as atividades eram basicamente voltadas ao ensino de desenho geométrico, temas banais e as folhas para colorir. Esse método também se fazia presente nos livros didáticos, os quais modernizavam apenas a aparência estética e gráfica, mas o conteúdo era precário. Assim sendo, tanto a grande maioria das escolas como diversos livros didáticos também se baseavam em métodos incoerentes em relação à realidade brasileira e ao objetivo da arte. A segunda ideia levantada, formação do professor de educação artística. Conforme Barbosa 2007, após o ensino de artes visuais ter se tornado obrigatório nas instituições de ensino do Brasil, ordem exigida pela lei federal, houve também a criação de cursos universitários criados pelo governo para formar professores de educação artística. Porém, esses cursos também eram ineficientes, pois pretendiam formar apenas em 2 anos professores para o ensino da educação artística, com a função sobrecarregada de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo. Além do tempo ser extremamente curto, fator que impossibilita o educador de estudar diversos textos teóricos importantes para a construção do saber do docente, como também de observar e refletir sobre as mais variadas obras artísticas, entender a artes como meio de compreender a própria realidade. Havia a sobrecarga de disciplinas, como música, teatro, artes e dança, para serem ministradas pelo professor de artes. Outro fator que impedia a oportunidade do educador se aprofundar nos estudos teóricos e práticos voltados ao ensino de artes foi na época da ditadura militar e após ela que se deu e continua o fato de um professor primário lecionar todas as disciplinas, incluindo a arte, sem ao menos ter lido um livro teórico de artes. Daí o fracasso do ensino de artes em inúmeras escolas brasileiras de ontem e hoje. Esse curto tempo para formar um professor de educação artística, a sobrecarga de disciplinas e a ausência de um aprofundamento nos conteúdos de arte, fez com que existissem os professores mal formados e despreparados para ensinar os verdadeiros princípios da arte. Além de estarem despreparados para ministrar essa disciplina, muitos professores se deparavam com a escassez de recursos didáticos de arte existentes na escola que lecionavam e ainda com as poucas condições financeiras de seus alunos, que não tinham condições de comprar os livros didáticos. E a escola, na época, não oferecia livros gratuitamente aos alunos. Então, os que tinham condições compravam. Os que não tinham, esperavam o professor copiar no quadro as atividades incoerentes expostas nos livros. A terceira ideia, o objetivo do ensino de arte segundo as associações de arte educadores. Em março de 1982, surgiu a Associações de Arte Educadores de São Paulo e a ANARTE, Associação de Arte Educadores do Nordeste,
entre outras associações voltadas ao ensino de artes visuais com qualidade. Essas associações que lutavam por um ensino de arte livre dos abusos governamentais que manipulavam os professores de artes para trabalharem a favor da ostentação do governo. A AESP e a ANARTE também caminhavam em busca de um ensino artístico voltado à observação crítica da sociedade, por meio de textos, obras artísticas, imagens e entre outros recursos que possibilitassem um ensino de qualidade. Para essa associação, o ensino da arte tinha como objetivo instigar a liberdade de expressão, a autoexpressão, a criatividade e a autoliberação nos estudantes, como também de fazê-los observar a realidade social com mais criticidade. Para que os princípios da disciplina de arte fossem trabalhados nas salas de aula das escolas brasileiras, aquelas associações tiveram que negociar com as secretarias da Educação e Cultura, com o Ministério da Educação, com legisladores e líderes políticos. Com o tempo, muitas escolas e universidades perceberam a importância da arte como forma de compreender o mundo e o homem, já que aquela não está separada dos aspectos sociais, econômicos, políticos, padrões sociais, entre outros. A partir daí, o ensino da arte se tornou um dos principais meios dos anos 80 para recuperar a educação fracassada na época da ditadura militar. Quarta ideia, reformulação do curso de licenciatura em artes visuais. As associações de arte educadores conseguiram provar que o ensino de arte estava além das atividades de pintar e desenhar que muitas instituições de ensino, faculdades e livros didáticos acreditavam ser o ideal para as aulas de artes visuais. Por isso, houve muitas preocupações com a despreparação dos professores de educação artística, algo que fez com que houvesse reformulações nos cursos de literatura em artes, em prol da formação de professores que ultrapassassem os tradicionais métodos de ensino existentes desde a ditadura militar. Mas poucas instituições de ensino superior se preocuparam em reformular seus currículos, e isso automaticamente prejudicou as instituições escolares que contratavam os professores formados nas instituições de ensino que não reformularam seus métodos de ensino. Isso explica o fracasso relacionado ao ensino de artes nas escolas atuais, pois tanto os professores dos cursos de artes quanto os que lecionam em escolas públicas e privadas do Brasil ainda acreditam que no ensino de arte falido e incoerente de colagens, pinturas, desenhos e brincadeiras, fatores que fogem dos verdadeiros princípios da arte pregada pelas associações de arte educadora dos anos 80.